A professora Flávia Marçal está na linha. Bom dia, professora. Bom dia, Gil. Como vai, querido? É um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Professora, como fazer a criança com transtorno do espectro autista compreender o que está se passando no momento de pandemia? Bem, Adil, um dos maiores desafios da questão do entendimento da pessoa com autismo e seus mais variados graus, não só crianças como adolescentes e adultos, é conseguir fazer isso de uma forma clara, específica e preferencialmente de uma forma visual. Como nós podemos fazer isso? Hoje em dia as famílias podem encontrar com alguma facilidade na internet e até mesmo em grupos, em redes específicas de atendimento da pessoa com autismo, pictogramas, que são o quê? São informações visuais, é como se fossem pequenos quadros com imagens explicando o que é o coronavírus e explicando como essa família e essa pessoa podem se proteger. Inclusive existe uma técnica chamada história social, que são pequenas historinhas, né, visuais também, que você conta para essa pessoa com autismo o que está se passando, naturalmente adequada, claro, à idade, à capacidade de compreensão e também à especificidade do que se quer alcançar com aquela informação, ou seja, se quer apenas explicar sobre o Covid, ou se também se quer orientar sobre os cuidados de higiene, enfim. Então esse é o primeiro passo que essa família pode buscar, né? Tentar, dentro das potencialidades que aquela criança tem, aquele adolescente tem, explicar o que está acontecendo agora durante esse período. Os maiores desafios nessa época para pais de autistas é explicar isso, como a senhora está falando, como isso tudo ocorre, fazer com que haja essa compreensão. Sim, essa compreensão nem sempre ela vai ser alcançada, porque nós temos um percentual de pessoas com autismo que tem também uma maior dificuldade, uma compreensão do que acontece no mundo em geral. Essa, inclusive, é uma das características da pessoa com autismo, né? Para quem está nos ouvindo que não sabe exatamente o que é o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz comprometimento na comunicação social, dificuldade na interação social e atividades restritivas e repetitivas. E muitas vezes ele pode vir acompanhado de deficiência intelectual. Não é um requisito, mas é uma condição que muitas vezes vem acompanhado disso. E essas características, elas muitas vezes dificultam essa comunicação, essa informação para a pessoa com autismo. Tanto dela receber essa comunicação e compreender essa comunicação, quanto dela se expressar. E naturalmente os pais precisam estar muito alerta para isso, para saber em que medida houve a compreensão e também em que medida essa pessoa com autismo está desenvolvendo a capacidade de se autoproteger, né? Existe uma atividade que a gente chama de atividade da vida diária, dentre as quais está a questão de lavar as mãos, a questão de saber usar os seus talheres de forma individual, e muitas vezes a pessoa com autismo ela não tem essa compreensão. Então, um dos maiores desafios no primeiro ponto, que é o ponto do cuidado com a sua proteção individual que os pais vão ter, é exatamente explicar para essas crianças e fazer isso de forma visual, né? Por isso que a gente recomenda que tenha um quadrozinho, por exemplo, de como lavar as mãos colado ali no banheiro, na pia do banheiro, ou no local onde essa criança vai fazer, esse adolescente vai fazer essa higienização das mãos, porque como ele disse, a pessoa com autismo muitas vezes ela precisa desse suporte visual, ela precisa estar acompanhando qual é esse passo a passo, digamos assim, para que ela possa exercitar isso. E mesmo com esse suporte visual, algumas pessoas com autismo ainda assim precisarão de um cuidador, uma pessoa que esteja ao lado dela para fazer essa orientação. Então, um dos maiores desafios agora nesse momento de quarentena para as famílias de pessoas com autismo é que as pessoas com autismo elas exigem esse cuidado contínuo na grande maioria das vezes. E aí é uma atenção 24 horas por dia, né? Continuamente, para poder ter essa criança poder estar protegida, essa pessoa com autismo poder estar protegida. Professora Flávia, fale um pouco para gente do curso de aperfeiçoamento em transtorno do espectro do autismo da Universidade Federal Rural da Amazônia. Isso é uma grande alegria. Nós conseguimos, no ano de 2018, 2019, nós fomos convidados pelo Ministério da Educação
para realizar cursos de formação de professores, que é uma das prioridades da nossa universidade. E nós, então, elaboramos um projeto na área de autismo. Eu sou mãe de pessoa com autismo, meu filho tem 9 anos. E aí, além da expertise de pesquisa e de estudo, tem também essa questão da vivência. E nós percebemos, né, dentro dessas questões de pesquisa, a importância que as escolas tinham no desenvolvimento dessas crianças e dos professores. Então, nós buscamos pensar um curso que fosse voltado para a formação desses professores. Então, no ano de 2019, nós fizemos a formação de 430 professores em 6 municípios do estado do Pará. E esses professores estão atuando, inclusive durante esse período de Covid, tem muitos desses professores que estão orientando famílias que têm pessoas com autismo sobre como lidar com este período. E para o ano de 2020, nós teremos a renovação desse projeto. Por conta das circunstâncias do Covid, nós ainda não temos uma data específica para o início desse curso, mas ele novamente vai atender outras 6 regiões daqui do estado do Pará, outros 6 municípios, e com certeza será novamente um avanço dentro das políticas estaduais para a pessoa com autismo. Esse projeto também, ano passado, foi premiado pela Assembleia Legislativa do estado do Pará com a medalha Paulo Frota. Ele foi um projeto de referência no estado e na União, inclusive hoje ele é um projeto de referência para o Ministério da Educação na formação de professores para a condição do autismo. Atualmente, em decorrência desse projeto, o estado do Pará está representado pela Universidade Federal Rural da Amazônia no Conselho Nacional de Educação na elaboração das diretrizes nacionais da educação especial no campo do autismo. Então, eu estou participando dessas reuniões do Conselho Nacional de Educação, contribuindo através desse projeto. Então, é uma vitória muito grande para o estado do Pará. A gente ainda tem muito para caminhar no tema do autismo, mas eu posso afirmar que o estado do Pará ele tem sido, sim, um modelo diferenciado, né? Muito decorrência exatamente dessa articulação intersetorial. O governo do estado tem participado muito, a Assembleia Legislativa do Estado, o Ministério da Educação, as famílias têm tido um papel fundamental nisso. Inclusive, eu gostaria de destacar, porque você me perguntou como as mães podem acessar isso, né? A gente tem um grupo chamado Grupo Mundo Azul. Quem está nos ouvindo pode seguir no Instagram, @Grupo Mundo Azul, onde, inclusive, os pais têm acesso a essas rotinas visuais, podem baixar esses arquivos e utilizar, né? Imprimir para poder utilizar com as suas crianças e seus adolescentes. Então, a sociedade civil organizada tem tido um papel fantástico durante todo esse período de Covid e na luta em geral pela causa do autismo. Com mudança de rotina, as crianças podem ficar mais ansiosas e agitadas. Em alguns casos, ficam mais agressivas, dependendo do grau do autismo. O que fazer? Nesses casos, o que a gente recomenda? Nós já temos uma recomendação, uma orientação publicada pela Agência Nacional de Saúde, de que os planos de saúde não precisam de uma autorização específica para fazer os atendimentos online no campo da saúde. Então, o primeiro ponto que a gente tem colocado para as famílias é que até onde seja possível se manter uma rotina para essa pessoa com autismo, e dentro dessa rotina a questão terapêutica. Então, muitos planos de saúde, muitos atendimentos estão sendo realizados via aplicativos, via contato de celular, até mesmo via mensagem, para poder fazer a orientação desses pais de como lidar com esse período do coronavírus, né? Além disso, outro ponto também é a questão da educação. Então, as escolas no estado do Pará, por força do decreto do governador, devem entrar a partir de agora, dessas próximas semanas, em período de férias escolares, né? Foi uma recomendação do governo do estado, mas muitas delas já encaminharam materiais para serem trabalhados com essas pessoas com autismo, estão utilizando aulas online. A gente sabe que não são todas as crianças e adolescentes que conseguirão ter as habilidades necessárias para poder fazer esse acompanhamento, mas é fundamental que as escolas e as famílias consigam, dentro do que a gente chama na legislação de adaptações razoáveis, estabelecer uma forma de que essas crianças tenham uma rotina, seja de estudo, seja de terapias. E aí, nesse sentido, as escolas podem também colocar os seus pedagogos e as suas equipes multis para treinar esses pais, para mostrar a esses pais como essa escola já atua no dia a dia para que essas crianças possam
ter esse acesso ao aprendizado durante esse período do coronavírus. Então, a principal dica é buscar estabelecer uma rotina para essa criança, para que ela realmente não fique com um tempo extremamente ocioso, que pode gerar ainda mais esse quadro de ansiedade e até mesmo de agressividade, a depender da condição da pessoa. Esta foi a professora Flávia Marçal, coordenadora do projeto de transtorno do espectro autista, curso de aperfeiçoamento de transtorno do espectro do autismo, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Professora, muito obrigado pela participação, a disponibilidade em conversar conosco do Conexão Cultura. Bom dia. Um bom dia, querido. Um abraço e é sempre uma alegria estar aqui com vocês.